Oi, gente. Nós vamos dar início ao nosso novo capítulo, certo? Nós vamos estudar hoje o sistema terrestre, especificamente de dois temas, certo? Nós temos aqui o nosso capítulo 5, o sistema terrestre, e nós vamos falar, certo, hoje sobre a história do tempo da Terra e sobre também a formação do nosso planeta, certo? Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo, ok? Para falar especificamente da nossa Terra, do tempo e de tudo, nós temos que voltar, certo? Um pouquinho no tempo para entender melhor o que foi que aconteceu no nosso planeta, certo? A origem do universo e do planeta Terra, ela está associada a um período bem atrás, certo? Vamos ter que voltar bastante, lá no começo de tudo, cerca de 13 bilhões de anos atrás, e nessa época não existia nada mais do que o breu total, certo? Até que do nada uma enorme explosão aconteceu e dá início a uma longa jornada e que mais à frente vai se tornar nossa história. Foi um processo longo e demorado, onde muitas vezes foi preciso destruir tudo que tinha e construir tudo de novo para que evoluísse, certo? E para construir a vida e tudo que nós temos hoje, foi necessário bilhões de anos de desenvolvimento e de evolução. E esses bilhões de anos, eles vão ser resumidos aqui no nosso conteúdo da aula, certo? Vamos lá, cerca de 13 bilhões de anos atrás, o universo ele estava muito quente e denso. Então, uma grande explosão chamada Big Bang aconteceu, certo? Dando origem ao espaço e ao tempo. Então, isso foi a origem da Via Láctea, a nossa galáxia, que surgiu cerca de 1 ou 2 bilhões de anos depois da grande explosão, que é o Big Bang, certo? É, quando o universo já tinha quase 9 bilhões de anos, surgiu uma nova estrela, que é o nosso Sol, e que durante muitos anos, certo, ele viveu cercado apenas de poeira e de enormes estrelas que viviam ao seu redor, certo? E nós temos aí durante muitos anos, o Sol ele viveu cercado apenas de poeira, certo? E várias rochas que vagavam pelo espaço, colidindo ao seu redor, e esse era o nosso sistema solar. E essas colisões de poeiras e rochas, elas acabaram formando vários planetas. E certo, surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, que é o planeta Terra, certo? No início, era tudo muito diferente, não tinha nada a ver com o que nós conhecemos hoje, certo? Depois que ele foi criado, ele ficou cerca de 1,1 bilhões de anos só pegando fogo, só para vocês terem ideia, certo? O planeta era como se fosse uma gigantesca bola de fogo. A sua superfície era completamente coberta por magma fervente, certo? Que é a lava do vulcão. E a Terra ela parecia mais com o inferno, certo? Do que com a Terra que nós conhecemos hoje. E as temperaturas elas chegavam a 12 mil graus Celsius, só para vocês terem uma ideia de como era no período, certo? Nessa época, os dias e as noites eles eram bastante diferentes. Eles tinham uma duração apenas de 7 horas. E não existia superfície sólida, somente o gigantesco oceano de lava, certo? E até então, o planeta Terra era apenas um lugar no espaço sem vida, mas um dia um planeta gigante chamado Teia, colidiu diretamente com a nossa Terra, fazendo tudo mudar, certo? Muitos cientistas acreditam que foi justamente esse impacto de Teia com o nosso planeta quente que acabou gerando a Lua, certo? Que iria estabilizar o nosso planeta e mudar o nosso futuro. Mas naquela época não era igual hoje, certo? A Lua ela ficava bem mais próxima do que fica hoje. Ela era tão próxima que gerava assim, consequências da duração, por exemplo, do dia da rotação da Terra e da duração do dia com poucas horas, a rotação da Terra era muito rápida e tudo isso, junto com a força das luas, ela E nós tínhamos a força da Lua, a força da gravidade atuante sobre o nosso planeta, devido a essa proximidade, certo? Com o passar do tempo, ela começou a se distanciar, e devido a esse distanciamento, certo? Nós começamos a ter uma normalização das coisas aqui pelo nosso planeta, certo? O nosso planeta,
que tinha apenas lava, ele começa a surgir água líquida, certo? E aí nós temos a origem da vida na Terra. 3 bilhões de anos atrás, uma tempestade de meteoros estava atingindo a Terra, muitos meteoros, só que em vez de destruir o planeta, eles trouxeram algo que poderia dar origem à vida na Terra. Os cristais de água que vinham nos meteoritos, certo? Atingida por vários deles durante milhões de anos, acabaram se formando as grandes piscinas de águas e juntando, certo, toda essa água, os gases, é que vão surgir as primeiras formas de vida na Terra. E com essas condições, mais ou menos há 3,8 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros seres vivos da Terra, certo? Não era nada de especial, mas eram seres vivos. Nós tínhamos os estromatólitos, que foram os primeiros habitantes do nosso planeta, e nesse período a água ela estava repleta de bactérias e organismos que foram evoluindo e criando outras formas de vidas, e eles foram ali vivendo e produzindo oxigênio, que é um dos elementos vitais para a vida do nosso planeta, e esses oxigênio, esse gás produzido pelos estomatólitos, eles foram essenciais para a vida no nosso planeta, certo? Nesse período, a água ela estava repecta de bactérias e organismos, certo? E foi tudo evoluindo. E exatamente, mais ou menos, certo, há cerca de 2 bilhões de anos, esses estomatólitos eles foram vivendo, produzindo oxigênio, certo, que é essencial para a nossa vida. E esse oxigênio produzido pelo estomatólito é um elemento essencial para as próximas vidas. E chegando mais ou menos a 1,5 bilhões de anos atrás, os dias eles já tinham uma duração de 16 horas. E a crosta terrestre ela começou a se dividir em enormes placas, certo? E a Terra ela foi se modificando por um enorme tempo. Lembrando que essa divisão da Terra em enormes placas é o que nós conhecemos como a teoria da deriva continental, certo? Que é a separação dos continentes, que a Terra ela teria um único e grande continente chamado de Pangeia e que devido às forças internas do nosso planeta, esse bloco rochoso enorme que dava origem a um único grande continente começou a se separar, certo? Até que 650 bilhões de anos atrás, as temperaturas elas começaram a cair brutalmente, chegando a 50 graus Celsius, certo? Menos 50 graus Celsius. E aí nós temos o início a um período conhecido como a Era do Gelo no nosso planeta, certo? E que com certeza vocês também já ouviram falar sobre ela. Foi um longo período que durou cerca de 15 bilhões de anos, até que as temperaturas elas começaram a aumentar e o gelo começou a derreter. Então, depois desse frio todo, foi que começaram a surgir os primeiros animais invertebrados, que seriam as esponjas do mar, certo? Que elas teriam evoluído das antigas bactérias que viviam e que teriam evoluído, certo? E cerca de 520 milhões de anos atrás começaram a surgir os primeiros animais vertebrados e a partir daí os oceanos eles começaram a florescer, dando origem a animais e plantas. E a vida terrestre ela só foi surgir há 420 milhões de anos atrás, certo? Os primeiros seres foram as plantas. A vida terrestre, certo? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Há 400 milhões de anos começam a se formar as primeiras florestas na Terra, pequenas vegetações e o nível de oxigênio do ar já é bem parecido com os dias de hoje. E nessa época já existiam alguns animais aquáticos, as bactérias, pequenos peixes, e as esponjas já estavam dominando fora da água, certo? Então, há cerca de 375 bilhões de anos atrás, nós temos aí a origem do primeiro animal que conseguia viver fora da água, que era um peixe estranho, certo? Ele é um elo de transição entre a vida marinha e a vida terrestre, e foi deles que se originaram vários outros animais, certo, gente? Desculpa. E aí esse peixe ele foi desenvolvendo, evoluindo cada vez mais, até que começou a viver mais fora da água do que dentro. E depois, certo, dessa evolução, os dias eles já estavam durando 22 horas, certo? Então, a partir desse animal, começaram a surgir vários outros animais e muita evolução. E surgiram a partir daí os primeiros répteis gigantes, certo? Mas não eram os dinossauros. Nós estamos falando dos escutossauros. Eles viveram na Terra por alguns anos,
Uma grande erupção vulcânica cobriu a Terra inteira e destruiu toda a Terra e quase que destruiu toda a vida na Terra. E essa destruição ela ficou conhecida como a Grande Agonia, certo? E aí, boa parte das criaturas da Terra desapareceram, certo? Porque tinham coisas. Na verdade, nós levamos muitos anos para chegar, certo? Passar por todo esse período de evolução e chegar até o momento que nós temos vida terrestre, e tudo isso foi destruído, certo? Então, todo esse tempo de evolução, praticamente, ele deixa de existir nesse momento. Então, sobraram apenas 5%, e depois dessa catástrofe, o planeta ele começou do zero de novo, certo? Há 250 milhões de anos atrás, o planeta estava sem vida novamente, já havia criado uma vida, e depois disso, acabou, certo? E aí a Terra ficou durante muitos anos tentando se recuperar dessa imensa catástrofe, e há cerca de 230 milhões de anos atrás surge uma espécie enorme que repovoou a Terra, certo? E agora sim, essas terras, essas criaturas, na verdade, eram os famosos dinossauros que dominaram o nosso planeta por cerca de 165 milhões de anos, até que outra catástrofe acontecesse de novo. Aí os dinossauros eles estavam aqui vivendo tranquilamente quando há cerca de 65 milhões de anos atrás, um gigantesco meteoro atingiu a Terra e causou a extinção dos dinossauros, certo? Mas como vocês já sabem, certo? Eles não morreram no impacto, eles morreram pelas consequências que a Terra teve, que foram geradas pelo meteoro. E essa catástrofe, mais uma vez, acabou todos os seres vivos que existiam na Terra, quer dizer, quase todos. Na era dos dinossauros, certo? Existiam uns dinossaurozinhos, umas criaturinhas menores, certo? E eles foram evoluindo, eles sobreviveram a essa destruição, e esses pequenos mamíferos, certo? Esses pequenos mamíferos que viviam no período do dinossauro, eles acabaram também passando pelo processo de evolução e começaram a viver livre e acabaram dominando o planeta Terra. E aí, com isso, os mamíferos eles puderam se espalhar pelo mundo, explorar e evoluir. Então, há cerca de 60 milhões de anos, começaram a surgir os primeiros mamíferos placentários, certo? Que são aqueles que os mamíferos se desenvolvem no útero das mães. E aí nós temos um novo processo de evolução, certo? De desenvolvimento e também da origem dos nossos ancestrais, certo? Essa é uma parte bem resumida da nossa história do planeta Terra, certo? É um planeta Terra que está aí em uma constante transformação, que teve vários processos de destruição e de renascimento de novo. E, na verdade, o que nós estamos passando, certo, agora, nesse momento de pandemia, é mais um processo de não é uma reconstrução do nosso planeta, é uma reconstrução das relações que existem no nosso planeta, certo? Da questão da gente pensar um pouquinho melhor de como é que o ser humano age sobre a natureza, como o ser humano age em sociedade, e que, de alguma forma, o ser humano ele está passando por um processo de redução, certo? Nossa população ela está reduzindo devido a essa pandemia, então é mais um processo de transformação do nosso planeta. Não é um processo de destruição como aconteceu das outras vezes, mas é um processo de transformação, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho, depois de todo esse processo de transformação, de dois tempos importantes. Existem dois tempos, o tempo geológico e o tempo histórico. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, gente, diante de toda essa situação, cabe também entender que o nosso planeta Terra ele tem dois tempos diferentes, certo? E dois tempos importantes para o conhecimento geográfico. Nós podemos dizer que existe basicamente dois tipos de tempos para a gente pensar, certo? Em termos geográficos, o tempo geológico e o tempo histórico, certo? Então há diferença entre eles. Quando nós estamos falando de tempo, provavelmente vocês estão relacionando ao tempo do relógio, certo? A questão de uma aula de 50 minutos, aquele tempo do futebol, certo? 45 em um tempo, 45 em outro, e a gente vai vivendo dessa forma, certo? O tempo do relógio, o tempo do nosso dia a dia, certo? Além do tempo do relógio, a gente pensa também no tempo do dia, no tempo do mês, no tempo do ano, quantos anos eu tenho, e a gente vai calculando tudo isso, e tudo isso é tempo. Talvez, certo? Vocês já devem ter ouvido falar desse tempo em séculos, século passado, século XIX. Todo esse tempo, certo? O tempo do dia, o tempo do mês, pode ser chamado de tempo histórico, certo? Agora nós vamos ressaltar o tempo geológico, e que é muito importante para o nosso estudo
desse momento, certo? Se a gente vai pensar no tempo da Terra, a gente vai ter que calcular um pouquinho diferente. A gente vai ter que pensar em tempo geológico, que é um tempo mais demorado, certo? A Terra, por exemplo, calcula-se que ela tenha cerca de 4,6 bilhões de anos. Muito tempo, certo? Então, esse tempo geológico, o tempo do planeta